mas as pessoas dentro do cristianismo, elas têm uma dificuldade gigantesca de entender isso, esse princípio chamado Pikuar Nefesh. Olha que coisa engraçada. Raabe, ela mentiu para salvar a vida dos dois espiões e foi justificada. Já Sansão, Sansão, quando ele falou a verdade para Dalila, né? O que aconteceu? Enquanto ele não falava de onde vinha a fonte do poder dele, não acontecia nada de ruim com ele. Aí quando ele resolveu falar a verdade para Dalila, o que aconteceu? Ele falou a fonte do poder dele, ele se deu mal, né? Então vamos lá. O que a gente precisa entender é que quando se está em vista salvar a vida de alguém, tá? Por exemplo, você sabe onde estão vários irmãos, nós somos Netzarim, tá? Nós somos Netzarim, que o Criador nos livre disso, na grande tribulação. Se algum de nós for capturados e alguém fala assim, olha, onde é que estão os outros Netzarim, tá? Você tem que saber que você não vai poder dizer, ainda que matem você, tá? Você salvou a vida de várias pessoas. Então esse princípio é chamado Pikuar Nefesh, tá? É a preservação da vida. Agora, algumas coisas a gente não pode fazer para salvar uma vida, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Agora a gente vai ler um comentário sobre os versículos 2 e 3, tá? Então a gente sabe no versículo 1 que Josué, né? Josué diz assim, Vaishlar Yahushua bin Nun, né? Ou seja, e enviou Josué filho de Nun. Ele enviou esses dois espias, no hebraico é Meraglim, o nome deles, tá? Os dois espias, esses dois mensageiros. E nós lemos aqui o comentário do versículo 1, agora a gente vai ler o comentário do versículo 2 e 3. Mas antes, olha um comentário interessante ainda do versículo 1, tá? Existia um homem chamado Frederico o Grande que aconselhava, né, pagar bem os hospedeiros em regiões onde se necessitava de informações, tá? Então, Raabe, sendo uma prostituta ou não, fato é que nós sabemos que ela era uma hospedeira, tá? Isso aí a gente sabe, tá? E o que acontece? Aqui existe esse comentário, a entrada e saída de estranhos não chamava atenção nesses lugares, né? Motivo pelo qual os espiões a escolheram como sua primeira escala. Os hospedeiros eram sempre uma fonte importante de informações, pois escutavam as conversas descuidadas dos hóspedes e os seus ouvidos aguçados eram bem aproveitados. Frederico o Grande aconselhava pagar bem os hospedeiros em regiões onde se necessitava de informações. Então, é até uma estratégia, né, que vários reis, líderes usam isso, tá? Então, vamos lá. O versículo 2 e 3. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó, Arahav, dizendo, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então vamos lá. Chegou o conhecimento do rei de Jericó, né, que os Bnei Israel, os filhos de Israel, estavam lá, hospedados junto com Raabe. Os espiões foram identificados antes mesmo que pudessem entrar em ação, e a notícia se espalhara na cidade. Imagina o terror, né? Se espalhou a notícia. O texto não diz como eles foram descobertos. Os 12 espiões de Moshe não foram descobertos, né? Lá 38 anos atrás. Talvez porque não havia motivos para desconfiar de estranhos, porque os filhos de Israel não estavam tão próximos como agora. Agora eles estão ali pertinhos, perto da cidade de Jericó, né? Na iminência de entrar na Terra Prometida. Da conversa entre os enviados do rei e Raabe, depreende-se que a mulher era respeitada, pois os agentes do rei não entram em sua casa, mas pedem a Raabe que lhes entregue os homens. Olha a moral que Raabe tinha, né? Eles pedem com toda a educação, ela deveria ser uma pessoa muito influente na cidade, tá? Outro sinal da posição privilegiada de Raabe era o fato de lhe ser permitido morar no muro da cidade. Em Josué 2,15 a gente vai ver que ela morava no muro da cidade, tá? Trazendo para os dias de hoje, né? Seria aquelas pessoas que moram nos lugares mais nobres, né, da cidade, né? Aquelas pessoas que, vamos dizer assim, são bem conceituadas, tá? Então Raabe, ela tinha o apreço do próprio rei, ou seja, os mensageiros do rei chegaram lá, nem ousaram afrontar muito ela, ou seja, trataram ela com respeito. Vamos ler o versículo 4 agora. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse,
é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Olha que coisa interessante, já vou falar para vocês, essa sessão chamada Eu Não Sabia, no versículo 5 ela vai falar não sei. Ó, no 4 ela fala eu não sabia. No 5, e aconteceu que havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram, ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Então ela está usando estratagema para salvar a vida dos 2 espiões israelitas. Quando a gente vai agora no versículo 9, olha que interessante. Aqui ela fala não sei. No versículo 9, e disse aos homens, bem sei que Yahuwá vos deu esta terra, né? E que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Né? Então ela vem falando isso, ou seja, a mesma Raabe que usa essa expressão, eu não sabia, eu não sei, aí agora ela fala, né, bem sei, ou seja, e ela chega, daqui a pouco a gente vai chegar, tá? No versículo 10 e 11 a gente vai ver uma declaração de Emuná, de fé extraordinária de Raabe, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Vamos ver aqui, os 12 espiões enviados, não, isso aqui eu já li. Versículo 4 e 5, o comentário. Quando Raabe soube da próxima chegada dos enviados do rei, e aparentemente sabia qual o motivo de sua visita, ela escondeu cada homem em um lugar diferente. Daí o texto diz, e o escondeu no singular, no texto hebraico. No hebraico aparece no singular, ou seja, ela ainda foi esperta, escondeu um num lugar e outro em outro, tá? Próximos, mas não colados um com o outro, tá? Ela agiu assim, a fim de que, na eventualidade de os agentes do rei invadirem sua casa e prenderem um deles, possibilitar assim a fuga do outro. Parece que ela sabia que eles eram espiões, logo ao chegarem à sua casa. Conforme a gente lê um comentário aqui de um tal de Frederico o Grande, né? Ele aconselhava pagar bem os hospedeiros. Só dela ver os 2 israelitas chegando, ela era tão hábil em interpretar os gestos, o movimento das pessoas, que ela já percebeu logo de cara que eles eram israelitas, né? Então, ainda bem que ela era uma pessoa, foi usada pelo Criador para salvar esses 2 espiões, tá? Mas ela percebeu logo. Daí, mais uma vez, a gente vê a sensibilidade feminina. A mulher é muito mais intuitiva, ela tem muito mais percepção do que o homem, né? A gente estava falando na Paraxá alguns minutos atrás. Então vamos lá, parece que ela sabia que eram espiões, logo ao chegarem à sua casa, porém não teve tempo de conversar com eles, antes da chegada dos enviados do rei. A estes, Raabe negou saber que os 2 homens eram espiões, então ela negou, né? Então aqui a gente, por exemplo, isso aqui dentro do entendimento da escritura, existe um princípio chamado Pikuach Nefesh. O que é Pikuach Nefesh? Traduzindo literalmente, preservação da alma. É usado em Israel, preservação da vida, tá? Existem coisas que para salvarmos a vida de alguém nós podemos fazer, tá? Lembrar que em Hebreus 11:31 e Tiago 2:25, a escritura vai enaltecer Raabe, tá? Então Raabe, o que aconteceu com ela? Olha que coisa engraçada. Raabe, para salvar a vida dos 2 espiões, ela mentiu, mas a kavaná dela não estava em mentir. A kavaná dela, a intenção dela estava em salvar a vida desses 2 espiões. Ela já estava ouvindo falar da fama do Elohim de Israel e ela quis salvar a vida desses 2 espiões. E o único meio dela salvar esses espiões era ela falando isso, ou seja, ela teve que contar essa mentira. E na cabeça, por exemplo, principalmente das pessoas que estão dentro do cristianismo, não é o caso de nenhum de nós, mas as pessoas dentro do cristianismo, elas têm uma dificuldade gigantesca de entender isso, esse princípio chamado Pikuach Nefesh. Olha que coisa engraçada. Raabe, ela mentiu para salvar a vida dos 2 espiões e foi justificada. Já Sansão, Sansão, quando ele falou a verdade para Dalila, né? O que aconteceu? Enquanto ele não falava de onde vinha a fonte do poder dele, não acontecia nada de ruim com ele. Aí quando ele resolveu falar a verdade para Dalila, o que aconteceu? Ele falou a fonte do poder dele, ele se deu mal, né? Então vamos lá. O que a gente precisa entender é que quando se está em vista salvar a vida de alguém, tá?
Por exemplo, você sabe onde estão vários irmãos, nós somos Netzarim, tá? Nós somos Netzarim, que o Criador nos livre disso, na grande tribulação. Se algum de nós for capturados e alguém fala assim, olha, onde é que estão os outros Netzarim? Tá? Você tem que saber que você não vai poder dizer, ainda que matem você. Tá? Você salvou a vida de várias pessoas. Então esse princípio é chamado Pikuach Nefesh, tá? É a preservação da vida. Agora, algumas coisas a gente não pode fazer para salvar uma vida, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas vamos abrir Hebreus, Ivrim 11:31. Pela emuná, Rahav, né, Rahav Azoná, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Agora, vamos em Tiago 2:25. Vamos lá. E de igual modo, Raabe, Zoná, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Ou seja, a Brit Hadashah está enaltecendo a atitude de Raabe, tá? O único jeito que existia ali para salvar a vida dos dois espias era ela não contar a verdade ali naquela situação. Se ela fala a verdade, tá, eu vou falar a verdade. Eles estão lá em cima, tal, do meu telhado, eu não minto. Então a gente precisa entender isso. Quando existe algo maior, tá? Então a gente, para salvar uma vida, a gente pode fazer isso. Algumas coisas a gente não pode fazer para salvar uma vida, tá? Por exemplo, para salvar uma vida, a pessoa não pode se prostituir, tá? Então existe esse entendimento em Israel. Por exemplo, alguém que o Criador nos livre, captura uma mulher, captura ela e o seu filhinho, e fala assim, olha, eu vou matar o seu filhinho, a única possibilidade de eu não matar o seu filhinho é que você coabite comigo, você se deite comigo. Então, ela, para salvar a vida do filho, ela não pode se prostituir. Então, ela vai morrer e provavelmente o camarada vai querer matá-la e vai matar o filhinho dela. Então, aí, o que acontece? A pessoa não pode se prostituir. Outra coisa, para salvar a vida, a pessoa não pode cometer idolatria. Foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pikuach Nefesh, vou usar o princípio da preservação da vida, da alma, vou idolatrar para salvar minha vida. Aí também não pode, nem se prostituir, nem cometer idolatria, tá? E também não podemos assassinar uma pessoa também, tá? Por exemplo, alguém fala assim, eu vou te matar, o único jeito de eu não te matar, eu vou te dar 24 horas para você assassinar aquela pessoa, tá? De uma forma covarde, ir lá e assassinar a pessoa. Então, a gente vai ter que morrer. Falar, eu não vou assassinar uma pessoa injustamente. Então, existem alguns princípios, tá, que a gente precisa seguir. Mas a Escritura justificou Raabe justamente porque ela não entregou, tá? Não entregou os dois espiões. E o único meio que existia ali era ela fazer isso. Eles não estão aqui não, eles foram para lá e tal. Então, a gente precisa entender isso. Para salvar uma vida, tá? Que foi o caso de Raabe, no caso ela salvou 2 vidas, ela contou essa mentira. Não é que o Criador se agrade da mentira, mas o Criador viu a Kavaná, a intenção dela, e era o único meio ali, tá, que existia para salvar essas vidas, tá? Pode falar. O Biratã está falando como foi no Holocausto, né? Uhum. Na Segunda Guerra Mundial. Exatamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, no Holocausto, os nossos irmãos da casa de Judá, eles falsificavam a certidão de nascimento, eles mandavam fazer uma certidão nova, com um nome novo. Aí, para os nazistas não desconfiarem, eles jogavam café. Tem um filme sobre o Holocausto que a gente vê isso. Eles jogavam café, ficava perfeito, para parecer que aquela certidão de nascimento era bem velha. E foi assim que eles escaparam. Então, eu vou falar a verdade, foi capturado um judeu. Onde é que estão os outros judeus? Estão ali, vira ali na esquina, você vai pegar todos eles. Não pode. Então, Pikuach Nefesh, a preservação da vida, da alma. Agora, nós não temos o direito de mentir, tá? A troco de nada, tá? A Escritura não nos dá o aval para mentirmos a troco de nada. Tem gente que mente que nem sente, né? Que já fala tanta mentira que já não sabe nem quando a pessoa acaba até acreditando naquilo. Então nós devemos ser pessoas que falam a verdade, tá? Agora, quando for para salvar uma vida, tá? Que o Criador nos livre disso, então a gente não pode entregar as pessoas, tá? A gente não pode entregar nossos irmãos, que o Criador nos livre disso. Estamos prestes a entrar aí, pelo que tudo indica, na grande tribulação. Então, se algum de nós for capturado, ou a gente morre, a gente não abre a boca e não falou. Então, tem que dizer que eles foram para outro lugar, para salvar a vida deles, tá bom? Mesma coisa,
vários outros conceitos, tá bom? Por exemplo, no livro de Macabeus, a gente vê que no começo, os nossos irmãos da casa de Judá, eles não reagiam no Shabat, tá? Então os inimigos queriam atacar o nosso povo de Israel no Shabat, tá? E fizeram assim um massacre com o nosso povo. Depois eles chegaram à conclusão, eles falaram, olha, para a gente ficar vivo, se eles atacarem a gente no Shabat, a gente vai ter que reagir. Então não é uma violação. Também, né? Exatamente, os inimigos atacaram o nosso povo em Yom Kippur, tá? Porque sabia que eles iam estar parados, ou seja, então, para preservar a vida, tá? E Mashiach Yahushua falou isso, qual de vocês, se o animalzinho de vocês cair no buraco no Shabat, você não vai lá tirar ele, né? Então é Pikuach Nefesh, tá? Preservação da alma, da vida, pode falar. A Deborah colocou salva pela fé, no caso de Rahab, né? Uhum. E justificada pelas obras. Uhum, exatamente, então ela foi salva pela emuná e justificada pelas obras, ou seja, nós temos que agir de acordo com aquilo que a gente tem emuná, porque a palavra emuná em hebraico traduzem por fé, mas é uma tradução muito longe do original. A gente acaba falando fé porque as pessoas entendem por fé, mas emuná, a melhor tradução seria confiança, fidelidade, ou seja, a pessoa que tem emuná, ela age daquele jeito. Então, o nome desse princípio se chama o quê? Pikuach Nefesh, a preservação da vida, preservação da alma, tá bom? Então, são em situações extremas, tá? Tirando aquelas exceções que a gente falou, tá? Nem se prostituir, nem idolatrar e nem assassinar ninguém, nem ingerir sangue também, tá? Então, isso também não pode, porque isso é uma prática das religiões ocultistas também, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Parece que ela sabia que eram espiões logo ao chegarem à sua casa, porém não teve tempo de conversar com eles antes da chegada dos enviados do rei. A estes, Raabe negou saber que os dois homens eram espiões. Então, por que a gente está falando isso? Toda essa explicação bem longa sobre isso. Porque nos meios cristãos, a cabeça deles dá nó, pira, eles não conseguem entender, Eu tenho bíblias aqui em casa. Além de bíblias de procedência judaica, a gente tem bíblias também de procedência cristãs aqui em casa. A gente pode reter o que é bom, tanto da casa de Judá quanto da casa de Efraim, mas eles piram. Os comentaristas, eles quando chegam aqui, eles piram, eles não conseguem entender isso, porque eles não compreendem o princípio chamado Pikuach Nefesh. Mas estudando sob a ótica israelita, tá? A gente consegue compreender. Então vamos lá. Raabe informa aos agentes do rei que os dois homens haviam conseguido sair da cidade ao cair da noite, antes que fossem fechados os portões, com destino desconhecido. Para reforçar a sua credibilidade, ela apressa-se a aconselhá-los a perseguir os homens, tendo certeza de que os alcançarão. Então ela falou isso, se vocês se apressarem, vocês vão alcançar eles rapidinho, né? Ou seja, ela foi bem convincente, era uma pessoa bem despachada, bem inteligente, ou seja, ela bolou aquele plano rápido, tá? E o Criador, que sonda as mentes e os corações, o Criador viu nela o quê? Essa coisa boa. Ela está fazendo isso por quê? Não porque ela sente prazer em mentir. Não, ela está fazendo isso para salvar a vida dos dois israelitas, tá? Porque Raabe já estava sendo tocada pelo poder do Criador. A gente vai ver isso aqui, tá? Então vamos lá. Vamos ler o versículo 6 agora, tá? Vamos lá.